Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro, seu canal de investimento. Para quem não conhece, meu nome é Leonel, falo sobre renda fixa, renda variável, macroeconomia e investimento em criptoativos. E hoje vou falar sobre endividamento no Brasil, endividamento de outros países e por que a taxa de juros se encontra elevada. E como tirar proveito disso, dos seus investimentos e também muito mais nesse vídeo. Então fica até o final, não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que sua colaboração é muito importante. Muito obrigado a todos e vamos à vinheta. Primeiro passo, vou explicar uma coisa muito simples. Quando uma pessoa está endividada e não tem de onde tirar seus recursos, a tendência é ela simplesmente se endividar mais. Quando a pessoa está endividada e tem de onde tirar os recursos, ele consegue se controlar. Então, existe uma receita futura. E isso acontece com os países. Se ele tem uma receita futura e ele tem da onde ele quitar as dívidas, então a dívida está controlada. Porém, havendo esse descontrole, o endividamento aumenta. E com a taxa de juros elevada, o que acontece? Aumenta mais o endividamento exponencialmente. Então, vou compartilhar a tela de alguma reportagem e vou explicando o fato ali conforme vou falando. Mas isso aqui que eu estou falando dá para te aproveito em renda fixa, investir um pouco em bond, que significa tesouro americanos, entre outros investimentos. Vou falar no decorrer desse vídeo aqui. Vou, primeiramente, trocar essa tela aqui. Quando eu falo sobre endividamento no Japão, ele se encontra 236 vezes o valor dele de porcentagem. Vou trazer uma tabela para vocês. Aqui, ó. O Japão, a dívida PIB dele é 237%. O que significa PIB? Produto Interno Bruto, que é o valor total de todos os bens e serviços finais produzidos em um país. Ou seja, é toda a receita que ele gera por determinado país de origem. O que significa? Ele está devendo está devendo 237 vezes a mais do que ele arrecada. Porém, eu mencionei sobre caixa. Então, quando eu falo sobre caixa, Japão, aqui, ó, Singapura tem 173% de gasto, Estados Unidos, 124%, Canadá, 111%. Quando eu pego China, 88%. E aqui é a taxa de juros dos países aqui, ó. Japão, 0,5%, Singapura, 1,5%, Estados Unidos, que serve de base para o mundo, tá 4,25%, China tá aqui, ó, 3%. Quando eu venho aqui para o Brasil, tá aqui, ó, 15%. África do Sul, 7%. Então, você reparar o seguinte, o país está menos endividado, porém a taxa mais elevada. Muitos economistas acham que a dívida está exponencialmente alta em relação aos seus pares. Ok, aí já é outro assunto. Porém, está elevada. Mas essa elevação da taxa de juros tem significado despesas do governo. Quanto maior a despesa, maior vai ser os gastos maiores. Porém, a receita está acompanhando essa despesa? Essa é a questão. Como o Brasil, por exemplo, está aumentando muitos impostos, aumentando em comparação até países de primeiro mundo, como Dinamarca, Suíça, o que acontece? Ah, a Suíça tem mais imposto que o Brasil. Não tem como comparar um país, Dinamarca, Suíça, com o Brasil. Por quê? Somos países emergentes. Você não tem mesmo qualidade, não tem mesma saúde, educação que esses países. E mesmo assim, seus gastos são muito elevados. Se eu pegar, por exemplo, aqui, outros países aqui, que é em relação à dívida, aqui, ó, Japão, Reino Unido, puxa aumento de participação de estrangeira de títulos de tesouro americano. China recuou um pouco. Se eu pegar aqui por enquanto, peguei uma reportagem aqui, ó, Japão, tem título americano de 1,14 trilhões. É o maior país que tem títulos americanos. Segundo, Reino Unido, China, tem a Ilhas
Caimã, tem a Bélgica, Canadá, tem Suíça, Hong Kong, aí tem o Brasil lá embaixo, em 15º. Então, vocês repararam que a taxa de juros do Japão, mesmo com o endividamento dele mais elevado, se encontra baixo. Isso é o quê? Segurança fiscal. Então, o país tem que fazer o dever de casa, gastar menos do que ele arrecada. A taxa de juros aqui no Brasil se encontra em 15%. Então, se a taxa de juros aqui no Brasil é 15%, ele tem que arrumar meios para quê? Baixar a taxa de juros. Isso gerar mais segurança. Gerando mais segurança, automaticamente a taxa de juros cai. E vocês estão gostando desse vídeo? Dê o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, sua ajuda é muito importante. Então a gente precisa simplesmente fazer o dever de casa. Gastar menos que a gente arrecada. Nós gastamos menos que arrecadamos, automaticamente a taxa de juros cai. A dívida está elevada, nisso tem que ter meios e mecanismos simplesmente cortar a despesa. Porém, se encontramos em quê? Ano eleitoral. Ano eleitoral, o que acontece, né, desse governo, outro do governo, todos fazem particularmente as mesmas coisas. O quê? Aumentar a despesa para quê? Conseguir se reeleger. E acredito eu que ano que vem não vai ser diferente. Que é uma briga sobre política para quê? Tentar se reeleger. E nisso aumenta o quê? As despesas. Porém, a receita não acompanha a despesa. E o governo está fazendo de tudo para arrecadar mais. Porém, o ideal seria fazer o dever de casa. Eu vou citar um exemplo que eu não me engano, que é a Alemanha ou a Holanda. O que acontece? Esses países compraram lá atrás, compraram muito empresas, ações de empresas, tanto no Facebook, entre outras empresas. E nisso recebe dividendos, o país recebe dividendos e vai quitando os gastos deles. Os gastos dele com gastos do governo, como segurança, saúde, educação. O Brasil tinha que ter um caixa para fazer esses gastos. Mas com a dívida elevada, a taxa de juros sobe. E é onde os investidores conseguem tirar proveito. Simplesmente deixar um dinheiro ali na renda fixa. O que acontece com as ações? Com a dívida elevada, as ações tendem a cair. E nessa queda, é oportunidade para comprar ações de boas empresas. Então, as estratégias que as pessoas têm que observar. Observar empresas boas que pagam dividendos. Os dividendos são geralmente menores que a taxa de juros, que a taxa de juros está 15% ao ano, ou seja, você pega seu dinheiro, deixa lá em títulos públicos e recebe 15%. Para que as pessoas vão correr risco com ações e investimento em renda variável? Nisso, os investidores migram da renda fixa, migram da renda variável para a renda fixa. E nisso, tende o preço das ações descerem. E nisso é a oportunidade para você comprar boas empresas num preço mais em conta. E em relação à dívida do Brasil, o que acontece? Se o governo não fizer o dever de casa, que nenhum deles fazem, o que acontece? O endividamento aumenta. O endividamento aumentar, a taxa de juros aumenta. Uma das formas de o investidor se proteger simplesmente é diversificar, até mesmo em moeda forte. Se todo o seu patrimônio está aqui alocado no Brasil, você está correndo um sério risco. Por quê? Porque você está só em uma moeda. Então, quando eu falo sobre investimentos, diversificação, você tem que pensar também em migrar parte do seu patrimônio para o exterior. Hoje é possível fazer simplesmente com um celular. Você consegue pegar seu celular e simplesmente abrir uma conta na corretora. Abre conta na corretora. No exterior, abre uma conta, faz uma transferência e compra ativos. Até mesmo títulos de tesouro americano, que está rendendo uma faixa de 4,25 ao ano.
Então, essas são algumas formas do investidor se proteger. Por quê? O país vai melhorar? Vai piorar? A tendência, ao meu ver, no momento, aumentando os gastos, é piorar. Piorar, a gente aproveita o quê? Algumas empresas, as ações caíram bastante e nisso compra ativos bons com preço mais em conta. Quando, se a taxa de juros vier a cair e quando vier a cair, essas empresas tendem a valorizar muito. Essa é a informação de hoje. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e muito obrigado a todos aí. Um abraço aí, quero chegar à marca de 1.000 inscritos. Quem puder colaborar com o meu canal, o crescimento aqui, agradeço muito. Obrigado, fui.